ser um com você, ser um com você. Aleluia. Senhor, nós somos um contigo. O Senhor nos resgatou, o Senhor mudou a nossa sorte, mudou o nosso caminho, endireitou as nossas veredas. Nós estamos aqui com os nossos corações rendidos para te adorar. Viemos a esse lugar porque não tínhamos o que fazer, mas porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos estar aqui rendidos a você, demonstrando o nosso amor, demonstrando a nossa gratidão. Ah, Pai, o que seríamos? O que seríamos se não fosse o Senhor, se não fosse o seu olhar de amor para cada um de nós? Obrigada, Senhor, por suas misericórdias que se renovam dia após dia. Obrigada, Senhor, porque desde o nosso levantar até o nosso deitar, o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor. Há um propósito para estarmos aqui. Assim como houve um propósito para estarmos de pé nessa manhã, há um propósito para estarmos aqui reunidos, como família, como igreja. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que temos de te servir com tudo que temos, com tudo que somos, e servir ao Senhor nesse lugar junto com os nossos irmãos, junto com a nossa família da fé. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Fala com quem está do seu lado. Diga a essa pessoa maravilhosa, lindíssima. É linda, irmão. Ainda que seja pela fé. Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que temos um lugar para nos reunir. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Eu queria saber se tem algum visitante na nossa igreja. É a primeira vez que você está aqui. Você nunca veio à nossa igreja, é a primeira vez. Eu queria que você fizesse só um sinalzinho com a sua mão para que toda a igreja te conhecesse. Tem alguém nos visitando? Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel. Irmãos, eu tenho alguns avisos para dar, é rapidinho, não é o Verbo News, mas fique por dentro de toda a nossa programação. Então, o primeiro aviso é que nesse sábado, a Secretaria de Missões da nossa igreja estará promovendo uma ação evangelística na igreja do Promorá. Diga amém. Então, essa programação, eu soube que essa programação é para mim. Diga, é para mim. Amém. Quando o Senhor nos comissionou aí, Ele não disse vinde, Ele disse ide. Você não entendeu, não? Ele nos comissionou aí. Meu Deus do céu, acho que eu estou na igreja errada. Ele nos comissionou aí. Então, essa ação evangelística é promovida pela Secretaria de Missões, mas envolve toda a nossa igreja. Então, você faz parte disso. Você vai convidar aquele seu familiar que você deseja que esteja aos pés do Senhor, que seja alcançado por essa palavra que mudou sua vida. Então, faz esse convite para os teus familiares. Vai ter essa ação evangelística lá no Promorá. Começa a partir das 15h30, lá na igreja do Promorá. A concentração é lá. Mas qualquer tipo de informação, Milena, eu não tenho carona, não sei como chegar até lá. Todas essas informações você vai ter ao final do culto. Vai ter uma reunião junto com o pessoal da Secretaria de Missões ao final. E aí eles vão te passar todas as informações, vão dizer como cada um de nós pode se organizar para estar naquele lugar, fazer parte disso. Amém? Então, às 15h30 começa a ação evangelística, mas às 19h nós teremos uma cruzada poderosa. Vai ser poder de Deus naquele lugar. Amém? Promorá nunca mais será conhecido como o mesmo Promorá. Amém? Glória a Deus. Então,
Para mais informações, no final você vai lá atrás, já pega mais informações, pastor William, com Gabi. Amém? Diga assim, eu vou. Amém. Então você já se comprometeu. E sábado também nós teremos o Hora VIPs. Não tem jovem aqui não. Sábado também teremos o Hora VIPs. Às 19 horas, então não perde. Você que é jovem, de cara e de coração, você vem para cá para ter uma noite poderosa com o Senhor e com os irmãos, com os jovens dessa igreja. Amém? E aí a outra informação é que ao final do nosso culto, hoje começa o Life Camp, então aqui no auditório anexo nós teremos o credenciamento dos acampantes do Life Camp. Então você que está aqui, está escutando aqui o nosso culto, está assistindo o nosso culto, cultuando ao Senhor, ao final você já vai para o credenciamento que vai ocorrer ali no auditório anexo, tá bom? Encerrou? Anotou tudo? Impossível, né? Mas já está gravado no seu coração, eu creio nisso. Então, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você está pronto para isso? Já está com a roupa de ir, né? Vamos abrir lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Provérbios 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E em Provérbios 3:10 diz assim: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a palavra diz que nós precisamos honrar o Senhor. Mas ele está dizendo exatamente como nós devemos honrar: com os nossos bens e com as primícias. Diga primícias. Com as primícias de toda a tua renda. Aí no 10 ele fala assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Certamente você já esteve num restaurante e depois que você comeu o suficiente, você diz: estou farto. A Bíblia diz que quando eu cumpro esse princípio, a Bíblia fala que vai se encher fartamente os meus celeiros. Olha que coisa maravilhosa. Então, à medida que você dá, à medida que você honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, os teus celeiros ficarão fartos. É como se você dissesse: não tenho falta de nada. Tá tudo bem. Tem para mim, tem para outros. Vai transbordar. Amém? Glória a Deus. Então, você pode fazer a sua oferta por meio de Pix. Nós temos o nosso CNPJ, que é a chave Pix da nossa igreja. Você pode fazer também pelos meios tradicionais, nos envelopes, tem à frente da sua cadeira. Você pode colocar o seu dízimo por meio de dinheiro em espécie. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Você pode fazer por meio de cartão de crédito ou débito. Você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixa de participar desse momento. É a sua honra ao Senhor. Então faz aí o teu dízimo, a tua oferta. Aparece um QR Code na sua tela. Também nós temos a chave Pix da nossa igreja. Então existem vários mecanismos para que a gente cumpra um princípio bíblico. Amém? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou fazer a minha oferta aqui por meio de Pix. Eu vou te dar um tempinho aí para você fazer a sua. Mas não deixa de participar, irmãos. Eu tenho certeza que você não faz isso por causa das recompensas, porque a colheita vai vir. É certo. Mas porque você ama tanto ao Senhor, você entende que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de tudo aquilo que chega às minhas mãos, porque eu entendi que tudo aquilo que chega às minhas mãos foi o Senhor quem proveu. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom e fiel. Você já fez?
Deus é bom. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Pai, por aquilo que você já fez chegar nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa despensa, na nossa geladeira. Sabemos, Pai, que é o Senhor. Sabemos que é a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Por isso nós te honramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que você ainda vai fazer. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha ofertar. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Boa noite, meu irmão. O Senhor é bom e fiel. Vocês estão aqui animados com a palavra? Animados com aquilo que a palavra tem feito na sua vida? Eu estou animado com aquilo que a palavra tem feito em minha vida, irmãos. Eu sei que você pode também testemunhar a respeito disso. Eu sei que você tem crescido, eu sei que você tem considerado a palavra em um nível maior. E sabe que há da parte de Deus uma expectativa. Que a gente corra com essa visão, com esse coração, de que a palavra está acima de todas as coisas. Amém? Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel. Se vocês puderem só baixar um pouquinho, o retorno está bem alto. Por favor, obrigado, Pai. O Senhor é bom e fiel. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Existem algumas coisas que o Senhor deseja compartilhar conosco essa noite. Eu queria que você ficasse com o seu coração pronto. Pronto para receber as verdades da palavra. Às vezes eu gosto de pensar que há uma expectativa de Deus em relação a coisas
Da palavra. De onde ele vai tirar essa coragem? De onde você vai tirar essa coragem? Da palavra. Mas ele diz, para isso você vai precisar meditar de dia e de noite. No que nós temos meditado? Nos problemas, nas circunstâncias, na nossa pouca força. Ele diz, rapaz, medite na palavra. Porque se você fizer assim, você vai criar bases. Aí ele diz, olha, tenha cuidado. Em que nível nós temos considerado a palavra? Com que nível de cuidado nós temos tentado lembrar do que a palavra diz? Porque quando ele fala sobre meditar na palavra, ele diz um tempo, de dia e de noite. Por que isso? Para que ele não esquecesse. Para que você não esqueça, é necessário pensar na palavra dia e noite. Por que muitas vezes nós esquecemos o que a palavra diz e ficamos com uma realidade, com um diagnóstico, com um extrato bancário? Porque nós levamos muito mais tempo meditando no extrato bancário, meditando no diagnóstico, meditando nas circunstâncias. Deus estava tirando Josué desse contexto para colocá-lo no contexto que faz prosperar. Porque ele diz no final, ele diz, olha, se você quiser fazer prosperar, esse é o percurso. Meditar, lembrar, ruminar, pensar no que a palavra diz. É por isso que nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz. Sabe, o Rema não está com as suas matrículas abertas agora, mas eu quero te incentivar de todo o coração. Comece a pensar sobre isso agora. Porque você precisa conhecer o que a palavra diz. E você vai conhecer a palavra, é claro, em um ambiente como esse. Mas nós temos aqui 20 minutos juntos, daqui para o final, 30 minutos. E você e eu vamos receber uma porção daquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Estamos recebendo. Mas há uma expectativa de que a gente acelere isso. Meditando, aprendendo, considerando e lembrando todos os dias. Porque todos os dias o mundo dará a mim e a você um extrato, um diagnóstico, circunstâncias vão se levantar e você vai parecer tão pequeno diante dela. Mas o Senhor disse, mas se você quiser fazer prosperar, tem um percurso, medita de dia e de noite. Esse meditar vai nos fazer conhecer a palavra. Lá em Salmo 119, versículo 11, o salmista diz, olha, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Esse guardar não é simplesmente pegar algo e colocar numa gaveta. Esse não é o contexto do guardar. Esse guardar é nós considerarmos a palavra, ao ponto de termos a palavra como algo valioso, mas eu preciso trazer à minha memória. Eu preciso meditar de novo, eu preciso ouvir de novo as mesmas verdades. Eu não posso me cansar disso. E é justamente nesse percurso que há um crescimento. E é justamente nesse percurso que essa prosperidade se manifesta. Nós temos uma realidade em Cristo. E às vezes nós sabemos ainda muito pouco dessa prosperidade. Às vezes nós lembramos muito dessa condição que nos foi dada em Cristo, enquanto nós estamos aqui dentro desse ambiente. Mas amanhã, quando o dia amanhece, que chega a primeira notícia, parece que não é a primeira coisa que vem à nossa memória. Mas o que o Senhor diz é de dia e de noite. Lembre, medite, aumente o seu entendimento, o seu conhecimento e a revelação da palavra no seu coração. Isso também trata sobre uma responsabilidade nossa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz, olha, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Isso precisa queimar em nosso coração. Quando um problema vier, quando as circunstâncias se levantarem, a gente precisa lembrar, fiel é a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Como eu posso me levantar pegando textos da palavra? Eu preciso conhecer. Porque na hora do aperto, o que precisa sair da sua boca é o que a palavra diz. Na hora do aperto, o que saiu da boca de Jesus foi o que a palavra diz. Você concorda?
Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. O que nós temos dito? Será se nós temos lembrado no momento do aperto? Para isso eu preciso guardar no meu coração. E eu preciso considerar a palavra como ela é, fiel e digna de toda aceitação. Quando eu chego nesse ponto, a todo instante virá a minha boca o que a palavra diz. É uma responsabilidade minha e sua. Por isso eu falei sobre o rema, para que a gente dê um passo. Eu sei que você já conhece muito da palavra, mas é necessário nós darmos o próximo passo. Eu gosto de dizer que o Senhor nos alcança no nível de fé que nós estamos. Eu lembro quantas vezes eu fui alcançado pelo Senhor, agindo na fé que eu tinha, me movendo e fazendo coisas que hoje eu entendo pela palavra que não era naquele padrão, mas eu estava agindo no meu nível de fé que tinha, e eu era alcançado pelo Senhor. Mas eu gosto de dizer que quando nós somos alcançados pelo Senhor, lá naquele nível que nós estamos, não é porque Deus está nos aprovando. Ele está nos alcançando no nível que nós estamos, mas há uma expectativa do nosso Pai nos chamando: saia desse nível. Venha para o próximo nível, dê o próximo passo, se levante. O Senhor está nos chamando: se levante. Lembre do que a palavra diz. E nos alcançando lá onde nós estamos. Não significa dizer que Ele está aprovando a nossa permanência lá. Porque quando Ele fala sobre guardar a palavra, sobre a palavra ser fiel, lá em Lucas no capítulo 8, versículo 18, a Bíblia diz: olha, vê depois como ouvis. Isso fala sobre considerar a palavra. Como nós estamos ouvindo a palavra? Em que ponto estamos de fato considerando? Isso fala sobre o modo de nós ouvirmos. Eu não sei quanto tempo você tem de nascido de novo, de crente. Mas pode ser que a gente entre em um comodismo de apenas ouvir e ir embora. Eu não quero me envolver. E aí nós vamos entrando por esse ponto. E aí a gente vai ouvindo, a gente vai se alimentando e a gente vai embora. Mas não é assim que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor nos fez para estarmos envolvidos. E isso fala sobre a consideração que temos à palavra. Porque quando nós chegamos, existiam pessoas envolvidas. Nós somos recepcionados, nós somos alcançados. Havia alguém ministrando a palavra, havia alguém servindo no trânsito, havia pessoas nos apoiando de alguma forma para que o culto acontecesse bem. Quando nós chegamos, já havia pessoas envolvidas. Quando nós chegamos é para nós nos envolvermos. Esse serviço, essa entrega, não é para nós sermos merecedores em nada, porque já somos em Cristo. Mas é só para agradar o meu Pai. Isso é parte da consideração que eu tenho à palavra. O meu envolvimento, a minha entrega. Quanto tempo de vida temos aqui? 100 anos? 90? Precisamos ter no nosso coração: enquanto eu estiver aqui, o meu tempo precisa ser para considerar a palavra, para servir as pessoas. Como eu vou servir a Deus? Servindo as pessoas. Isso é lembrar da palavra. Isso é nos entregar. Lembrar da palavra não é só no momento do aperto, como eu falei no começo. Mas é no ato de lembrar do outro, daquele que está cansado, sobrecarregado, pesado. Lembrar da palavra fala sobre essa continuidade, sobre essa constância, sobre essa permanência. Sobre aumentarmos esse nível de adoração, de entrega das nossas vidas. Um próximo passo, um próximo nível. Vocês estão aqui? A gente precisa lembrar que nós somos a parte visível de Deus nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo. O diabo, ele imita isso.
do império das trevas, ele faz exatamente essas mesmas coisas. Porque ele precisa de pessoas para operar no império das trevas. Para dar o resultado que ele quer. Roubar, matar, destruir. Esse é o objetivo dele. É para que ele existe. E ele precisa de pessoas para isso. Eu lembro de uma vez, isso há mais ou menos 12, 15 anos atrás, nós atendemos uma ocorrência lá em Timon, que uma filha tinha matado os pais idosos, e ela foi encontrada em cima dos corpos deles, comendo os órgãos. Isso é normal? A atuação do diabo no corpo de uma pessoa, destruindo as outras. O diabo operando por meio de um corpo físico. Nós somos a parte visível de Deus nessa terra. Quando nós levantamos as pessoas pregando a palavra, dando uma oferta, nos levantando para servir, a parte visível de Deus. O diabo estava operando ali. E a nossa atuação no reino de Deus? Que Deus vai operar nessa terra por meio de pessoas. E essas pessoas sou eu e você. Mas tudo parte de nós lembrarmos da palavra. Lembrar do que a palavra diz, nos movermos com o que a palavra diz. Tem um texto que está lá em Lucas, no capítulo 24. Eu queria muito ler esse texto, mas são muitos versículos. E aí eu vou dar um dever de casa para vocês. Vocês fazem? Lê Lucas capítulo 24, do 1 ao 35. Quem é que vai ler? Olha, umas mãos levantaram ali. Se você não ler, eu vou saber. Vou puxar seu pé à noite. Lucas capítulo 24, do 1 ao 35. Nos mostra que é possível nós ouvirmos a palavra, mas nós esquecermos. E aí você vai ver que aqui em muitos momentos, você vai ver exatamente isso. O texto vai dizer que aqui é o primeiro dia da semana, vai começar falando sobre isso. É o dia da ressurreição de Jesus. E aí mais ou menos do versículo 4 ao versículo 6, é o momento que as mulheres foram até o túmulo de Jesus, e elas não o encontraram. E aí no versículo 4 diz assim que elas ficaram pasmas. Lucas capítulo 24, no versículo 4, diz que essas mulheres ficaram pasmas sem saber o que fazer. De repente 2 homens com roupas reluzentes como a luz do sol se colocaram do lado delas. Elas ficaram aterrorizadas, diz o versículo 5. Inclinaram o rosto para o chão nesse momento e os homens questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? É interessante essa pergunta deles. Por que você está procurando aqui? Entre os mortos, aquele que vive. E aí no versículo 6, ele diz: olha, ele não está aqui, ressuscitou. E aí ele diz: olha, lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco. Versículo 7, eles vão dizer as mesmas palavras de Jesus. Olha, é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aquele era o terceiro dia. E aí eles perguntaram: por que vocês estão procurando aqui? Se você for procurar, você vai ver nos evangelhos vários momentos que Jesus diz. Ele diz exatamente assim: ei, é impreterível, é necessário. Será entregue aos pecadores, será julgado, será condenado, mas ao terceiro dia vão ressuscitar. Ele disse isso várias vezes. E sabe que nós temos escutado as mesmas coisas várias vezes? Diga graças a Deus. Agora nós precisamos lembrar. E eles dizem exatamente isso a elas. Ele diz: lembre do que eles vos disse. Lembre daquilo que você recebeu. Lembre da instrução. Lembre do que ele falou.
tantas vezes, você precisa lembrar. Por que você está procurando aqui entre os mortos? E aí o versículo 8 diz assim: então, se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, lembre da palavra. Lembre daquilo que você já recebeu. Lembre das instruções. Medita da palavra, de dia e de noite. E quando a coisa apertar, quando as circunstâncias se levantarem, você não vai ficar ali entre os mortos procurando uma solução. A solução está na palavra. Deus disse isso a Josué. Ele diz: rapaz, você vai prosperar meditando na palavra. Lembrando em todo o tempo, de dia ou de noite, do que a minha palavra diz. Ao invés de procurar entre os mortos, lembre do que ele disse. E aí você vai ver que na sequência, lá no versículo 13, Jesus vai encontrar com 2 homens que estão no caminho de Emaús, e aqueles homens estão tristes, ao ponto dessa tristeza nem perceber, nem fazer eles perceberem, que Jesus se aproxima, caminha com eles durante 11 quilômetros, e aí Jesus está ali conversando com aqueles homens, no versículo 15, por exemplo. Abra aí o versículo 15, Lucas 24, 15. O versículo diz que o próprio Jesus se aproximou deles. Enquanto eles discutiam e conversavam. E aí Jesus pergunta a eles. Jesus se aproxima e começou a caminhar com eles. Aí no versículo 16, diz que eles estavam com os olhos obscurecidos. Então Jesus questionou eles: e aí, o que está te preocupando? O que vocês estão discutindo? O que preocupa vocês? Sobre o que vocês estão discutindo? Versículo 17. E eles pararam entristecidos. Que dia era aquele? O dia da ressurreição de Jesus. E aí eles vão conversando com Jesus. Um homem chamado Cleopas começa a dar uma lição de moral em Jesus. No versículo 18 ele diz: olha, tu é o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Cleopas agora vai dar uma lição de moral em Jesus. Só você não sabe? Por que você não está triste junto comigo? Você não tem conhecimento do que aconteceu? Eu gosto da resposta de Jesus no versículo 19. Jesus disse: quais? Quais são os acontecimentos? Por que você quer que eu esteja triste? Por que você quer que eu esteja como você está? Aí ele começa a discursar. Você vai ler. Vai fazer o dever de casa? E aí ele começa a discursar do que aconteceu. E aí Jesus está ouvindo tudo aquilo que ele está falando. E Cleopas está lá dando o show dele, dizendo o que aconteceu. Só que Jesus tinha dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. Não é assim? E no versículo 21 ele diz exatamente isso. E nós acreditássemos que fosse ele que havia de trazer a redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. Lembra que no começo eu falei aqui sobre essa expectativa que nós precisamos ter? A expectativa certa que nós precisamos gerar pela palavra. A nossa base precisa ser a palavra. Nós precisamos lembrar do que a palavra diz. Ele aqui estava dizendo que hoje já é o terceiro dia. Se ele tivesse com a expectativa certa, ele não estava triste, não estaria triste. Ele estaria: hoje é o dia. Se ele estivesse lembrando do que Jesus disse tantas vezes, ele diria: hoje é o terceiro dia. Hoje é o dia que vai acontecer. Mas ele não estava lembrando. Ele deu um show falando de tanta coisa. E você vai ver que ele disse: olha, ele foi entregue, ele foi julgado, ele foi condenado, ele morreu na cruz. Só que ele esqueceu da ressurreição. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: olha, lembre do que a palavra diz. E aí depois que ele dá o show dele, aí no versículo 25, Jesus diz assim: então lhes admoestou Jesus:
ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas vos declararam a voz. O que Jesus falou para eles? Vocês são lerdos, lentos. Irmãos, nós temos recebido tantas coisas, mas será que nós temos pego isso para correr com aquilo que a palavra diz, com aquilo que nós temos recebido por instrução do Senhor, ou nós temos sido lerdos? Jesus disse: vocês são lerdos, cara. Foram ditas essas verdades tantas vezes, e vocês estão aí, com a expectativa errada, achando que hoje já é o terceiro dia. Hoje é o dia. Ei, quando o dia amanhecer, você tem que acordar com essa expectativa. Hoje é o dia. Precisa nos mover. Nós somos o povo da fé. A nossa fé vai se basear no que a palavra diz. Por isso, lembre da palavra. Nós temos que lembrar da palavra. O que a palavra diz? Isso vai nos mover para nós acordarmos. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor fez. E essa ação vai aumentando a nossa fé. Nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos saindo do lugar. Por quê? A expectativa de Deus. A Milena falou agora há pouco sobre o ID. Há uma expectativa, há uma ordem. Nós temos crescido, nós temos engordado, mas temos que lembrar, lá fora é o lugar da nossa atuação. O melhor lugar para nós ministrarmos, e o lugar para nós ministrarmos melhor, é lá fora. Há uma expectativa de Deus quanto a isso. A Bíblia diz que é desejo de Deus que todo homem seja salvo, mas Deus precisa de alguém, um homem, que fale a palavra. Aquela menina atuou no império das trevas. Há uma ação, há uma apresentação do corpo, como Paulo diz em Romanos. E ele diz, olha, não apresente o seu corpo para o pecado. Há uma apresentação nossa. Nós precisamos nos apresentar, Senhor, eu estou aqui. Eu sou aquele que vou fazer. Eu sou aquele que vou representar o Senhor enquanto eu estiver aqui. E isso fala sobre uma permanência. Eu vejo pessoas às vezes na caminhada, na jornada. Jesus pergunta aos homens, o que vocês estão discutindo na jornada? Nós temos uma jornada, uma caminhada. Esses homens perderam muito tempo, caminharam com Jesus 11 quilômetros, uma conferência. Você vai ler, você vai ver que Jesus falou com eles, falou a palavra. E você vai ver inclusive, lá no versículo 32. Deixa eu ir para lá para a gente fechar. Quando Jesus é reconhecido por eles, eles chegam até o local que eles iam. E aí Jesus até simulou passar. Vou passar direto. Eles, não, fique com a gente. E aí eles vão, sentam à mesa, Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Jesus dá tchau. Na hora que eles reconheceram Jesus no versículo 32, Jesus disse tchau. Aí Jesus sai dali e aí eles começam a conversar. Porventura, não vos queimava o coração quando ele, versículo 32 de Lucas 24. Porventura, não vos queimava o coração quando ele, durante a jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras, um conversando com o outro. Enquanto a palavra era ministrada, algo estava queimando no meu coração e no seu, como era? Irmãos, a palavra sendo pregada e algo queimando no nosso coração, aí a gente deixa que isso se apague quando sai. Aquilo queimou tanto naqueles homens que eles nem ficaram ali, voltaram, foram atrás de anunciar, de informar. Nós precisamos agir com aquilo que tem queimado no nosso coração. O Senhor está nos chamando, mas nós precisamos lembrar da palavra. Como eu ia falando, eu vejo pessoas às vezes ao longo da jornada querendo desistir da caminhada. Nós temos uma jornada para seguir. Não começou hoje para acabar amanhã. É uma jornada. Algo está queimando aí no seu coração. O Senhor está te chamando há tanto tempo. Temos sido lerdos
Ou nós temos sido rápidos para responder? Quando o assunto é o seu chamado, por exemplo, como nós temos agido? Como nós temos correspondido? Será que nós temos culpado outras pessoas? Não é porque eu não tenho isso, não é porque eu não tenho aquilo, não é porque o pastor não faz tal coisa. Não, não. É o seu chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus. Mas o chamado, ele não é cumprido obrigatoriamente, porque você tem um chamado. É necessário que o homem corresponda com ele. É você dar uma resposta ao Senhor. É alguém chamar o seu nome e você dizer: eu estou aqui. O Senhor está chamando pelo seu nome. E os homens diziam: ei, enquanto ele falava, ardia algo no meu coração. Quando o assunto é a natureza de Deus em nós, esse entendimento para mim é tão maravilhoso, irmãos. É essa natureza que nos faz tão generosos. Diga assim: eu sou altamente generoso. Mas o fato é que externar isso é uma ação nossa. Deus nos habilitou, nos dando o seu Espírito. O Espírito daquele que foi capaz de dar o seu Filho quando ninguém prestava. Dar o Filho por aquilo que não presta, foi o que Deus fez. Aí Ele nos dá essa capacidade, essa natureza. Diga assim: ei, lembre do que a palavra diz. Ele nos deu esse Espírito. Externar isso é uma ação minha e sua. Não é simplesmente para nós enchermos a nossa boca para dizer: eu tenho a natureza de Deus. É para isso também. Mas há uma ação com isso. Eu tenho a natureza de Deus para atuar, demonstrando, agindo, nos movendo, correspondendo, lembrando da palavra. Por que nós vamos fazer tudo isso? Por causa da palavra. A palavra que é digna de toda aceitação. Lembra disso todos os dias. Eu preciso sair do lugar que eu estou. Não porque ele não seja bom, mas é porque tem um próximo passo, que foi o Senhor que preparou. Mas tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer pautados na palavra. Conheça a palavra. Não se canse de conhecer a palavra. Conheça as instruções da palavra, como Deus disse a Josué. Ei, irmãos, aquela instrução vale para mim e para você. Considere o tempo que ele dá a Josué. Qual foi o tempo? Ele diz: Josué, é de dia e de noite. Lembrando da palavra, meditando na palavra, o que o texto diz, o que o versículo diz. É nós sairmos desse ponto de essa ideia de que nós somos crente de banco. Não tem crente de banco. Nós temos um ministério, um chamado. E quando o assunto é o ministério da reconciliação que todos nós recebemos, como nós temos atuado? O que nós temos feito com isso? Vê depois como ouvis. É ouvir uma palavra, agarrar com toda a nossa força e dizer: eu não vou mais ficar no mesmo lugar. Eu estou decidido, eu preciso dar o próximo passo. E a palavra é o meu pilar para isso. Eu não posso cansar, eu não posso desistir da jornada, eu não posso parar. Deus não tem a expectativa de que eu pare. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso estar correndo, fazendo, operando, realizando, desfazendo as obras do diabo, lembrando do que a palavra diz. Eu preciso lembrar do que a palavra diz. O tempo encerrou, eu queria que você ficasse de pé. Mas eu quero te lembrar que nós estamos no ano do transbordar. Recebemos essa palavra. Nós estamos lembrando? Ei, nós precisamos lembrar disso. Nós estamos chegando ou chegamos no meio do ano. Meio ano se foi.
Mas nós precisamos lembrar, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra do Senhor naquela virada de ano. A virada de ano para mim fala sobre uma virada de fase. A fase virou. Eu lembro muito disso na virada do ano e no aniversário. É uma fase que virou. Uma fase virou da minha vida. E eu recebi uma palavra do Senhor. Vai acontecer, vai transbordar. Eu vou lembrar disso. E à medida que eu estou lembrando, eu estou me movendo. E à medida que eu estou me movendo, as coisas estão acontecendo. Você precisa lembrar. Lembra do que os anjos disseram àquela mulher. Por que você está procurando? Por que você está mergulhado aqui no caos? Lembre do que ele disse. Você pode fechar os seus olhos? Alguém está aqui essa noite e ainda não fez uma aliança com o Senhor. Deus nos deu um presente em Cristo Jesus. Esse presente nos foi dado. E é nele que está a aliança. Do mesmo modo que um homem e uma mulher dizem sim diante de um juiz, aceitando aquele casamento, assim é a nossa realidade em Cristo. Ele morreu por nós. Como eu disse, Deus tem um desejo, que todo homem seja salvo. É que todo homem estenda os braços para receber esse presente. É uma decisão individual. Cada um de nós precisamos tomar essa decisão. Receber o Senhor como aquele que mudou a nossa eternidade. Receber Jesus como o Senhor das nossas vidas. Se você está aqui essa noite e você nunca tomou essa decisão, mas você tem carregado ainda um conceito de religião, eu quero te dizer que eu não estou falando sobre troca de religião. Eu estou falando sobre o que Jesus fez. Se você quer fazer essa aliança essa noite, nós estamos aqui para te ajudar. Tudo que você precisa é levantar a sua mão, decidindo fazer essa aliança com o Senhor essa noite. Alguém? Amém. Todos salvos? Talvez você tenha tomado essa decisão há um tempo, mas você se afastou, ficou distante. E hoje você está decidido voltar. Voltar para os projetos do Senhor para a sua vida, voltar para esse ambiente. Reconciliar-se com Ele. Alguém deseja fazer isso? Faz um sinal com a sua mão rapidinho. Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Talvez você já seja crente, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, não conheça sobre isso. Eu quero te dizer que isso é para você e é para os dias de hoje. E se você deseja sair daqui cheio, batizado no Espírito Santo, orando em outras línguas, você pode vir aqui à frente, nós temos uma equipe que vai te ajudar a respeito desse assunto. Todos cheios. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, algum diagnóstico. Cristo morreu naquela cruz para que nós não andássemos doentes. Tudo aquilo que afeta o seu corpo não é o plano de Deus. Alguém chegou aqui e deseja sair diferente? Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós a consideramos e aguardamos em nosso coração. Ela arde em nosso coração, Pai. Nós queremos correr com isso. Nós queremos viver os teus sonhos para as nossas vidas, os seus propósitos. Nós queremos lembrar todos os dias das nossas vidas daquilo que a sua palavra diz. Meditando de dia e de noite, crescendo, avançando e desfrutando, Pai, do melhor dessa terra, considerando que essa é a sua vontade para as nossas vidas. Estamos desejosos, Pai, em mudar os nossos conceitos, renovar a nossa mente pela sua palavra e crescer e avançar no Senhor, alcançando pessoas, mudando vidas por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, que palavra maravilhosa. Irmãos, eu tenho duas indicações literárias para você passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas. A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth W. Hagin. Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Então passa lá no nosso Verbo Shop ao final, adquire essas literaturas para você ser edificado por meio da palavra. Antes de te lembrar dos nossos avisos, lembre da palavra. Amém? Então, só reforçando,
Sábado nós teremos a nossa ação evangelística, né, promovido pela Secretaria de Missões, lá no Promorá. Então, ao final, você fica ali no hall, vai ter uma reunião com o pessoal da Secretaria de Missões, você tira todas as suas dúvidas, mas começa às 15h30 lá no Promorá, e às 19 horas é a cruzada evangelística, amém? E para os lifezeiros, o Life Camp vai acontecer, começa hoje, mas você precisa estar lá no credenciamento, no auditório anexo, tá bom? Sábado tem VIPs, hora VIPs, então às 19 horas também aqui na nossa igreja. Então são muitas programações, mas todas elas são feitas para você, amém? Então vá na graça e na paz, praticando essa palavra. Tem um restinho de semana maravilhoso, no nome de Jesus, amém?